Olá, começamos mais um Câmara Entrevista. Com o início do ano, este é um bom momento para falar sobre planejamento previdenciário. Em 2026, novas mudanças entraram em vigor com o avanço progressivo das regras de transição da reforma previdenciária de 2019. Além disso, professores e servidores públicos seguem regras específicas. E para esclarecer esses pontos e ajudar você a planejar melhor, vamos conversar agora com a especialista em Direito Previdenciário, doutora Marcela Faria. Doutora Marcela, eu quero agradecer a sua participação e já começar te perguntando quais são as principais mudanças para esse ano de 2026. Eu agradeço o convite. Então, o direito previdenciário vem mudando ano a ano desde 2019, que foi quando aconteceu a reforma da Previdência. A aposentadoria por idade teve uma modificação, porém essa modificação, vamos dizer assim, já se completou. Não vai mais ter modificação na aposentadoria por idade. Antigamente a mulher se aposentava com 60 anos, de 2019 veio acrescentando 6 meses a cada ano que passava e hoje a mulher se aposenta aos 62. Isso é a regra definitiva. O homem aos 65. Não houve mudança na idade do homem com a reforma da Previdência, certo? As principais mudanças foram nas aposentadorias por tempo de contribuição. Hoje, temos algumas regras de transição e essas regras de transição também sofrem todo ano um aumento gradativo, tanto na idade quanto na pontuação necessária. Então, o que é que acontece? A primeira regra de transição que eu vou falar aqui, de tempo mais idade. Então, a pessoa tem que ter, o homem, 35 anos de tempo de contribuição e a mulher, 30 anos de tempo de contribuição, pelo menos. E a partir daí, tem que ter uma idade mínima, que esse ano é 59 anos e 6 meses para as mulheres e 64 anos e 6 meses para o homem. Então, eu sou mulher, tenho 30 anos de tempo de contribuição, mas só tenho 59 anos. Não consegue se aposentar, porque no ano de 2026, ela precisa de 59 anos e 6 meses. E aí vai aumentando essa idade a cada 6 meses por ano, até chegar nos 62, que também vai ser uma regra definitiva, certo? Essa é a regra de transição da idade mais tempo de contribuição. Tem a regra dos pontos também. A regra dos pontos, esse ano, o homem tem que ter 103 pontos e a mulher 93 pontos. Como é que se chega a esse somatório? Idade mais tempo de contribuição. Mas, novamente, nessa regra, o homem tem que ter pelo menos 35 anos de tempo de contribuição e a mulher 30 anos. Nessa regra, quanto mais tempo a pessoa tiver contribuído, menos idade ela vai precisar para se aposentar. Então, todo ano essa regra também aumenta um ponto. Ano passado era 102,92, esse ano é 103,93, certo? Com a reforma da Previdência, pro tempo de contribuição, também fizeram 2 regras de transição, que é de pedágio. São pedágios. A de pedágio de 50% e a de pedágio de 100%. A de 50%, o que é que acontece? Quem faltava menos de 2 anos para se aposentar lá em novembro de 2019, que foi quando ocorreu a reforma da Previdência, ela entra nessa regra de transição de 50%. Então, digamos que faltava 2 anos para eu me aposentar em 2019, eu teria que pagar o quê? Esses 2 anos que me faltavam, mais 1 ano, que é 50% desse tempo que me faltava. Então, eu teria que pagar mais 3 anos, trabalhar mais 3 anos, e aí poderia me aposentar. E aí não tem idade mínima. Qualquer idade, contanto que eu cumprisse esse pedágio de 50% do tempo que faltava. Essa regra, a grande maioria das pessoas que tinham direito já se aposentaram. Porque lá em 2019 eles só faltavam no máximo 2 anos, então até 2025 a grande maioria das pessoas que tinham direito a essa regra já se aposentaram, ou são pessoas que já têm o direito adquirido e não se aposentaram ainda, certo? E a regra de transição de 100% do pedágio. É a mesma forma da de 50%, só que são pessoas que faltavam mais de 2 anos para se aposentar e aí vão ter que pagar. Exemplo, se faltar 3 anos, 3 mais 3. Teria que trabalhar mais 6 anos para poder entrar na regra de transição de 100%. E a regra de transição de 100% tem uma idade mínima, que em 2026 é 60 anos para o homem e 57 para as mulheres. E tem como a pessoa aumentar o valor do benefício se ela se planejar bem? Se planejar bem, sim, tem como aumentar. Por quê? A reforma da Previdência também mudou a forma de cálculo da aposentadoria. Então, a gente precisa de contribuições mais altas e mais tempo de contribuição
para poder ter um valor melhor na aposentadoria. Então, quanto antes a gente se planejar para poder justamente programar essas contribuições, melhor vai ser o valor da aposentadoria lá na frente. E quais são os erros mais comuns que o trabalhador costuma cometer nessa hora de se aposentar? Olha, um erro muito comum é não observar as contribuições ao longo do tempo. Por quê? O que é que acontece muito? Às vezes eu trabalho numa empresa, quando eu saio daquela empresa não dão baixa na minha carteira, ou dão baixa na minha carteira e não informam o INSS. Então, meu CNIS, que é o meu cadastro, onde vem todas as informações sociais, fica com o período ali em aberto. Ou então a empresa, eu como empresária, fiz contribuições extemporâneas, aquilo ali também vai para o meu cadastro. Então, tudo isso tem que ser consertado antes de eu me aposentar. Além disso, é não se planejar, principalmente os contribuintes individuais, principalmente as pessoas que são autônomas. Por quê? Se você é um contribuinte empregado, você vai ter que contribuir em cima daquilo que é o seu salário. Se você é um contribuinte individual, você tem que contribuir em cima daquilo que você ganha como autônomo. E as pessoas fazem muito, contribuem salário mínimo para dizer, não, estou contribuindo aqui e ganho muito mais. Então é importante se planejar para contribuir naquele valor que você recebe. Primeiro que é lei, você tem que contribuir em cima do valor que você recebe. E segundo, que lá na frente isso vai influenciar muito na sua aposentadoria. Os professores, eles também têm uma regra específica. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Exatamente. Os professores se aposentam mais cedo, então eles precisam ter menos idade e menos tempo de contribuição. As professoras, as mulheres, elas precisam de 25 anos de tempo de contribuição. E esses 25 anos têm que ser exclusivos dentro de sala de aula. E esse ano, 54 anos e meio de idade. Então, essa idade vai aumentar de 6 em 6 meses até chegar na regra definitiva que a professora vai precisar ter 57 anos de idade. E os homens, em vez de 35 anos, que seria um tempo de contribuição normal, eles se aposentam com 30 anos de contribuição e também tem uma redução de 5 anos na idade. Um homem hoje se aposenta com 65 anos, o professor se aposenta aos 60. Então, só para deixar bem claro em relação aos professores, vamos citar um exemplo. Se uma professora ela tem 20 anos de contribuição, mais aqueles 5 anos são em outra profissão, não vale? Não vale. Esses 5 anos não vão valer para o tempo de contribuição de professor. Então, esse tempo tem que ser exclusivo dentro de sala de aula. Perfeito. E em relação aos servidores públicos? Certo. Os servidores públicos, eles têm regras muito específicas, porque cada município e cada estado, ele tem o seu regimento, ele tem a sua, digamos assim, a sua previdência. Por exemplo, Angra dos Reis tem o AngraPrev. Um outro exemplo, Paraty não tem regime próprio. Então, os servidores da Prefeitura de Paraty são ligados ao INSS. Os servidores da Prefeitura de Angra dos Reis são ligados ao AngraPrev, porque Angra dos Reis tem um regime próprio. Então, a aposentadoria dos servidores públicos, eles vão se pautar tanto em reformas anteriores, reformas previdenciárias anteriores, e vai depender muito em que ano o servidor entrou para o serviço público. Então, tudo isso vai influenciar numa futura aposentadoria, vai influenciar numa futura paridade, vai influenciar numa futura integralidade do benefício. Então, é muito específico para cada estado e para cada município. E como o trabalhador pode saber qual é a melhor regra para ele se aposentar? Então, justamente fazendo um planejamento previdenciário. Como eu falei no início, quanto antes a gente se planeja, melhor a gente vai se aposentar. Então, hoje, para uma aposentadoria teto, digamos assim, que é o que todo mundo sonha, eu vou ter que contribuir pelo máximo de tempo que eu conseguir e com o maior valor que eu conseguir. E aí, por isso, é importante se planejar, digo novamente, e fazer um planejamento previdenciário o quanto antes, para poder tentar, lá na frente, quando a gente for se aposentar, chegar num valor de aposentadoria legal. Ou também, na verdade, as contribuições para o INSS não são só importantes para a aposentadoria, elas também são importantes para outros benefícios. Se a pessoa se acidentar, se a pessoa ficar doente, se a pessoa, no caso de morte, a pessoa vai estar protegida, né, e vai receber o benefício do INSS. E eu queria que você me falasse, quem está perto de se aposentar, deve agir da forma diferente de quem está no início ainda da vida profissional? Sim. Quem já está perto de se aposentar, é muito importante realmente fazer um planejamento para ver se vale a pena aumentar essas contribuições ou não. Por quê? Muita gente acha que chegando perto da aposentadoria, aumentando o valor da contribuição, vai se aposentar com um valor maior e nem sempre isso acontece. Então, essa pessoa, se não se planejar,
se não fizer um cálculo de fato, quanto ela vai receber de aposentadoria, ela pode estar perdendo dinheiro aumentando essas contribuições. Qual a principal orientação para quem quer se aposentar, ter uma vida mais tranquila durante a aposentadoria e já quer começar a se planejar? Então, a principal orientação é, primeiro, acompanhar suas contribuições no INSS. É olhar seu CNIS, ver se tem algum vínculo que esteja em aberto, ver se tem algum indicador, porque no CNIS vem os indicadores de alguma contribuição menor que o mínimo, que ela não vai valer para uma futura aposentadoria, você tem que complementar. Então é sempre importante estar de olho nisso aí, porque o quanto antes você organizar sua vida previdenciária, melhor vai ser lá na aposentadoria, menos vai demorar a sua aposentadoria a ser analisada pelo INSS, porque já vai tudo organizado. Então, isso é muito importante. E se planejar em relação às contribuições que você vai estar fazendo. Como eu já falei, se você for um empregado, você não tem muita escolha. Você vai ter que contribuir em cima daquilo ali que você ganha, do seu salário. Se você for um contribuinte individual, você vai contribuir em cima do que você recebe como autônomo. E aí é importante se planejar. É importante se planejar para fazer uma contribuição no valor legal, para futuramente você não sofrer eu quero aumentar o valor da minha aposentadoria. Não vai ter como. Por quê? Porque você não pensou lá atrás, não efetuou a contribuição da forma correta, e aí quando chegar perto da aposentadoria, infelizmente, não vai ter muito o que se fazer. Eu queria que você me falasse em quanto tempo, mais ou menos, tem esse processo até a aposentadoria, quando a pessoa começa a requerer esse direito. Certo. Hoje, a aposentadoria, a gente faz o pedido pelo aplicativo do meu INSS, através da CPF da pessoa, mais a senha Gov. Coloca lá toda a documentação necessária. Identidade, CPF, carteira de trabalho, se tiver carnês, tudo que você tiver em relação tanto às suas contribuições quanto aos seus documentos pessoais. E aí ele vai para uma fila nacional para o INSS fazer a análise daquele benefício que você está solicitando. Se o CNIS estiver todo completo, sem nenhuma pendência, essa análise, principalmente das aposentadorias por idade, são até rápidas. Elas não demoram muito. Pela lei, o INSS tem 90 dias para estar analisando todos os benefícios. Porém, ele nem sempre segue essa regra. Então, às vezes demora um pouco mais, às vezes demora um pouco menos. O CNIS fechadinho, redondinho, sem nenhuma pendência, ele costuma levar, no máximo, 30 dias para fazer essa análise e estar concedendo a aposentadoria. E qual a importância desses novos aplicativos para que o trabalhador consiga ter acesso a essas informações? Você acha que facilitou? Sim, o acesso à informação ficou muito mais fácil. O trabalhador, as pessoas em geral, né, têm um acesso ali na palma da mão, através do aplicativo do meu INSS, com a senha Gov. E carnês você pode gerar por lá, você pode acompanhar suas contribuições por lá. No site do INSS, nesse aplicativo também, tem uma calculadora que vai simular ali seu tempo de contribuição. Essa calculadora não é muito confiável. Sempre é bom realmente ver se está batendo tempo, se está faltando alguma coisa, se tem algum vínculo em aberto que vai influenciar nesse tempo da calculadora. Mas tem lá, porque você pelo menos vai ter uma noção ali, mais ou menos, de como é que está sua vida, né? E eu acho que facilitou muito. Os benefícios você vai requerer diretamente por lá, não precisa mais ir à agência do INSS. Até um auxílio-doença, você faz o requerimento via aplicativo, via telefone, através de 135, e só vai na agência para fazer uma perícia. Então, assim, facilitou muito o acesso. Para finalizar, eu queria que você falasse um pouco, se você quer acrescentar mais alguma coisa sobre esse tema. Então, é muito importante, como a gente já falou aqui durante toda a entrevista, o planejamento. Então, principalmente das pessoas mais jovens. Então, as pessoas mais jovens que acham que, não, vou pensar nisso mais na frente, não vou contribuir agora, isso não vai interferir em nada, interfere muito. Eu vejo muitas pessoas que chegam no escritório faltando pouco tempo para se aposentar, e porque lá atrás, quando mais jovens não contribuíram, não podem se aposentar, já tem idade, já tem um tempo muito próximo, e porque deixaram de contribuir algum período da vida, eles perdem de se aposentar mais cedo. Muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço pelo convite. O Câmara Entrevista fica por aqui. Até breve.